Olá, sou o professor Fernando Gelim. Hoje nós vamos para a nossa quarta aula do módulo de Introdução à Teologia Bíblica Batista Reformada. Na última aula, aprendemos que ao estudarmos a Teologia Bíblica Batista Reformada, notaremos a existência de três grandes pactos, a saber, primeiro, o Pacto de Obras, que diz respeito à aliança feita por Deus com Adão no Éden antes da queda. Segundo, o Pacto da Redenção, diz respeito ao eterno acordo entre as pessoas da Trindade antes que houvesse mundo para a salvação de um povo eleito. Terceiro, o Pacto da Graça, diz respeito ao desenvolvimento desse plano redentor na história. Um pacto que foi revelado progressivamente e formalmente concluído na Nova Aliança. Já estudamos o Pacto de Obras. Vimos que a aliança feita com Adão no Éden dependia da perfeita obediência dele às exigências divinas, e que se obedecesse poderia comer da árvore da vida e viver eternamente. Entretanto, se desobedecesse, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, isso resultaria em maldição e morte. Além disso, destacamos alguns conceitos, dentre eles o de cabeça federal, que significa um indivíduo que representa pactualmente um grupo. Notamos que Adão representava a humanidade, portanto, a sua queda trouxe consequências desastrosas para toda a sua posteridade. Sendo assim, entendemos que a única maneira de pecadores da caída posteridade de Adão serem salvos é através do segundo Adão, Jesus Cristo, o mediador da nova aliança. Cristo obedece perfeitamente todas as exigências divinas no lugar do seu povo. Toma sobre si no madeiro todas as suas iniquidades e lhe justifica. Portanto, pecadores são salvos somente pela graça mediante a fé em Cristo, pelos benefícios da nova aliança, por meio da mediação de Cristo. É sobre isso que o Pacto da Graça vai tratar, da maneira como Deus realizou seu plano redentor na história. Observemos alguns pontos importantes sobre esse assunto. Pacto da Graça. O Pacto da Graça diz respeito à maneira pactual pela qual Deus escolheu salvar pecadores da caída posteridade de Adão, a saber, pela graça mediante a fé em Cristo. Pascal Denot resume. O Pacto da Graça é simplesmente a salvação em Jesus Cristo, a vida eterna gratuita pelo Evangelho. Nós o chamamos de Pacto da Graça porque a salvação é dada sob a forma de uma aliança que procede exclusivamente da graça incondicional de Deus. Todos os homens estão debaixo do pacto de obras em Adão, mas apenas os eleitos se tornam participantes do pacto de graça. Portanto, observemos algumas características do pacto da graça. Primeiro, o pacto da graça surge do pacto da redenção. É importante mencionarmos que o Pacto da Graça irrompe a partir do Pacto da Redenção, ou seja, do eterno acordo feito entre as pessoas da Trindade antes da fundação do mundo para salvar seu povo eleito na história. Herman Bavinck explica: o Pacto da Graça não foi estabelecido pela primeira vez no tempo. Antes, tem o seu fundamento na eternidade. É fundamentado no Pacto de Salvação. E é, em primeiro lugar, um pacto entre as três pessoas do próprio ser divino. Mike Hennihan complementa afirmando que a expressão Pacto da Graça é usada para explicar como o decreto eterno de Deus no Pacto da Redenção foi estabelecido entre os homens no espaço e no tempo. O Pacto da Graça deve, portanto, ser distinguido do Pacto da Redenção. A Confissão Batista de 1689 fala do Pacto da Graça como uma aliança que é fundada naquela transação da eterna aliança que houve entre o Pai e o Filho para a redenção dos eleitos. Essas verdades extraídas das Escrituras são claramente notadas em textos que falam da salvação em Cristo antes dos tempos eternos, ou antes da fundação do mundo. Por exemplo, 2 Timóteo 1,9 diz que Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo antes dos tempos eternos. E Tito 1,2 fala sobre a esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Esses são apenas 2 versículos entre diversos outros que poderiam ser citados, nos quais observamos vislumbres do acordo divino que ocorreu na eternidade passada para a salvação do seu povo. Iremos nos ater mais a esse ponto quando estudarmos especificamente o Pacto da Redenção. O que precisamos saber aqui é que o Pacto da Graça é a manifestação no tempo e espaço do eterno Pacto da Redenção feito antes da fundação do mundo.
Segundo, o pacto da graça foi progressivamente revelado na antiga aliança e formalmente estabelecido na nova aliança. O pacto da graça foi revelado no Antigo Testamento como uma promessa a respeito do descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Essa promessa se desenvolveu ao longo de todo o Antigo Testamento e se cumpriu na nova aliança em Cristo, ao consumar o plano divino de redenção que fora estabelecido antes da fundação do mundo. Esse ensino encontra-se expresso na Confissão de Fé Batista de Londres de 1689 da seguinte maneira: esta aliança, o pacto da graça, é revelada no Evangelho, primeiramente a Adão, na promessa de salvação pela semente da mulher, e depois por etapas sucessivas, até que a sua plena revelação foi completada no Novo Testamento. Portanto, o pacto da graça diz respeito ao desenvolvimento do plano redentor de Deus na história, através de um pacto que foi revelado progressivamente no Antigo Testamento e formalmente concluído no Novo Testamento. Como notamos, o pacto da graça foi revelado em Gênesis 3,15, como uma promessa que se desenvolveu ao longo de toda a antiga aliança, por etapas sucessivas e por meio de diversas alianças que Deus fez no Antigo Testamento, que embora essas servissem como sombras que apontavam para Cristo e tipologicamente prefigurassem a sua vinda, entretanto, nenhuma delas era ainda substancialmente o pacto da graça concluído, pois a consumação desse pacto na história ocorre na nova aliança em Cristo. Inclusive, autores como John Bunyan intercalam o termo Nova Aliança e Pacto da Graça em seus tratados. Pascal Denot explica que os batistas criam que antes da vinda da Nova Aliança, o Pacto da Graça não foi dado formalmente, mas apenas anunciado e prometido, revelado. Essa distinção é crucial para o federalismo de 1689. Jeffrey Johnson explica: o pacto de graça, prometido em todo o Antigo Testamento, não poderia ter se concretizado na nova aliança até que o pacto de obras fosse cumprido pela vida e morte de Cristo Jesus. Simplesmente a aliança abraâmica prometeu o Evangelho. A aliança mosaica explicou o custo do Evangelho e a nova aliança estabeleceu o Evangelho. Para entender a teologia da Aliança Batista, é importante ver que o Evangelho é revelado por todo o Antigo Testamento. Na mesma linha de raciocínio, John Owen explica: falta-lhe sua solene confirmação e estabelecimento pelo sangue do único sacrifício que lhe pertencia. Antes disso ter sido feito na morte de Cristo, não havia a natureza formal de um pacto ou um testamento, como nosso apóstolo prova em Hebreus 9, 15 ao 23. Porque, como ele mostra ali, nem a lei dada no Sinai seria uma aliança, não tivesse ela sido confirmada com sangue de sacrifícios. Portanto, o pacto da graça foi apenas uma promessa antes de ser uma aliança formal e solene. Portanto, se o pacto da graça ainda não havia sido formalmente instituído, mas fora revelado como uma promessa em Gênesis 3,15, uma pergunta pertinente pode surgir: de que maneira os crentes do Antigo Testamento foram salvos? A resposta é: pela graça mediante a fé na promessa a respeito do Cristo que viria. Pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. A justiça já lhe fora imputada, embora o pagamento pelo pecado de todos os crentes tenha sido consumado somente na cruz do Calvário, como podemos observar em Romanos 3. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O reformador João Calvino explica: Paulo ensina simplesmente que, até a morte de Cristo, não fora pago nenhum preço para satisfazer a Deus, e que isso não fora realizado nem consumado pelos tipos legais. Por isso, a verdade fora adiada até que chegasse à plenitude dos tempos. Podemos dizer mais, que aquelas coisas
que nos envolvem em culpa têm de ser consideradas pelo mesmo prisma, porquanto só há uma única propiciação para todos. Os crentes do Antigo Testamento criam na promessa de um Cristo que viria. Os crentes do Novo Testamento creem na obra expiatória do Cristo que já veio e vai voltar. Ambos são salvos da mesma maneira, pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Cristo morreu por sua igreja, composta por todos os crentes de todos os tempos. O sangue de bodes e ovelhas não tiravam pecados, apenas apontavam para o sacrifício perfeito de Cristo. Somente o precioso sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pode salvar o pecador. Portanto, a nova aliança possui um efeito retroativo que alcança até mesmo os crentes do Antigo Testamento. Como Gerhardus Voss afirma, a nova aliança, em seu pré-existente estado celestial, retroage e estende suas asas sobre a antiga aliança. Herman Bavinck explica: embora Cristo tenha completado sua obra na terra no decorrer da história, e embora o Espírito Santo não tenha sido derramado até o dia de Pentecostes, Deus, no entanto, foi capaz, já nos dias do Antigo Testamento, de distribuir integralmente os benefícios a serem adquiridos e aplicados por meio do Filho e do Espírito. Os crentes do Antigo Testamento não foram salvos de nenhuma outra forma do que nós. Há uma só fé, um só mediador, um caminho de salvação e um pacto de graça. Por fim, o puritano John Owen conclui: tomarei como certo o fato de que nenhum homem nunca foi salvo, senão em virtude da nova aliança e da mediação de Cristo para tanto. A Confissão de Londres coloca esse ponto nos seguintes termos: embora o preço da redenção não tenha sido realmente pago por Cristo, senão depois da sua encarnação, contudo, a virtude, a eficácia e os benefícios dela foram comunicados aos eleitos em todas as épocas sucessivamente, desde o princípio do mundo, nas e através das promessas, tipos e sacrifícios em que Cristo foi revelado e que o apontavam como semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, e como cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. Sendo assim, entendemos que os crentes do Antigo Testamento foram salvos pela graça mediante a fé na promessa sobre o Cristo que viria. Os seus pecados foram pagos na cruz do Calvário, assim como de todos os outros crentes de todas as épocas. Ninguém é salvo senão pelos benefícios da nova aliança e da mediação de Cristo. Prosseguiremos agora falando a respeito das etapas sucessivas em que esse pacto da graça foi revelado, notando principalmente as demais alianças que Deus fez com o homem no Antigo Testamento antes da vinda de Cristo. Então vamos para o nosso segundo ponto, o pacto da graça revelado nas alianças que Deus fez com os homens. A aliança que Deus fez com Adão já foi estudada de maneira detalhada na última aula. Portanto, hoje partiremos das alianças subsequentes que desenvolvem a promessa a respeito do descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. A aliança com Noé. Quando estudamos o enredo das Escrituras nas aulas anteriores, notamos que o pecado afetou a humanidade a tal ponto que, diante de tanta imoralidade, o Senhor enviou um dilúvio sobre a terra. Entretanto, Deus preservou um remanescente para que a promessa a respeito de um descendente da mulher pudesse se cumprir. Preservou Noé e sua família, 8 pessoas em uma arca, e o mundo foi inundado pelo dilúvio. Após o dilúvio, Deus fez uma aliança com Noé. Essa aliança resulta em uma preservação física para o desenvolvimento da promessa. O Senhor não destruiria a terra novamente com o dilúvio, e o sinal dessa aliança foi um arco no céu. Além disso, essa também foi a maneira de preservar um remanescente fiel que faria parte da genealogia que culminaria em Cristo. Douglas Van Dorn comenta sobre a aliança com Noé. Deus está restabelecendo com a humanidade que ele ainda espera que o homem cumpra as obrigações da aliança feita com Adão no Éden, mesmo que o teste de uma árvore não esteja mais presente. Embora, sob essa luz, seja extremamente curioso que Noé plante uma árvore de vinhedo, encontra-se nu e cai em pecado imediatamente após sair da arca. Houve muitos que viram mais de uma conexão entre essa história e a queda de Adão. Noé não é Jesus Cristo.
Ele é falho como seu pai Adão. Notamos no Novo Testamento que esses acontecimentos no dilúvio também apontavam tipologicamente para Cristo e o Evangelho, como Nehemiah Cox explica. Isso também foi útil em sua referência como um tipo, para instruí-los acerca da redenção do homem das enchentes da vingança divina a serem derramadas posteriormente em ira eterna sobre um mundo de incrédulos. Pois deve-se observar o seguinte quanto ao estado da igreja antes da vinda de Cristo em carne, que, como o evangelho era pregado por meio de tipos e sombras, instruções dessa natureza lhes eram concedidas não apenas por determinadas ordenanças de culto cerimonial, mas também por muitas obras extraordinárias da providência de Deus. Essas obras foram assim ordenadas pela sabedoria divina, de modo que eles pudessem nutrir um relacionamento tipológico com as coisas espirituais e ser uma representação adequada das mesmas. O texto de 1 Pedro 3, do 20 ao 21, apresenta o episódio do dilúvio como uma figura e o relaciona ao batismo. Cox comenta: quanto a isso, o apóstolo Pedro faz do batismo o antítipo da arca. 1 Pedro 3, 20 ao 21. A arca foi um sacramento extraordinário ou prefiguração da redenção da igreja e da salvação pela morte e ressurreição de Cristo, e de sua união e comunhão com ele, que morreu, mas ressuscitou para desfrutar do fruto do seu penoso trabalho. Isaías 53, 11. O Senhor Jesus Cristo também relacionou os dias do dilúvio com os dias de sua segunda vinda, em Mateus 24. Pois, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. A próxima aliança, Abraão. Posteriormente, de Ur dos Caldeus, Deus chamou Abrão, com quem também fez aliança. Deus prometeu uma terra, uma descendência abençoada. Por meio da aliança com Abraão, Deus criou a nação de Israel e lhe deu a terra de Canaã. O sinal dessa aliança era a circuncisão. O Senhor também prometeu que todos os povos da terra seriam abençoados por meio de sua descendência. Pascal Denot explica que a aliança com Abraão possui uma posteridade física, bem como uma posteridade espiritual. Há uma circuncisão externa da carne e uma interna do coração. Há uma terra prometida aqui no mundo e um reino celestial. Nehemiah Cox chama atenção para este ponto. Abraão deve ser considerado de duas maneiras. Ele é o pai de todos os verdadeiros crentes e o pai e a origem da nação dos israelitas. Deus fez com Abraão uma aliança que envolvia ambas as descendências, e visto que elas são formalmente distinguidas uma da outra, seu interesse na aliança deve necessariamente ser diferente e ser entendido de maneira distinta. As bênçãos apropriadas a cada uma devem ser transmitidas conforme seu interesse respectivo e peculiar na aliança. Confundir essas coisas é um perigo manifesto às mais importantes verdades da religião cristã. Esse ponto sobre a dualidade nas alianças abraâmicas pode ser notado em Gálatas 4, na utilização da alegoria de Sara e Agar, duas mulheres de Abraão representando duas alianças. Nehemiah Cox explica o significado do texto. Agar era um tipo do Monte Sinai e da aliança da lei ali estabelecida. Ismael era um tipo da descendência carnal de Abraão sob aquela aliança. Sara era um tipo da Nova Jerusalém, a igreja do Evangelho, fundada no Pacto da Graça. Isaac era um tipo dos verdadeiros membros daquela igreja que é nascida do Espírito, convertida pelo poder do Espírito Santo, para o cumprimento da promessa do Pai a Jesus Cristo, o mediador. A expulsão de Agar e Ismael prefigurou a abrogação da aliança sinaítica e a dissolução da igreja-estado judaica, de modo que a herança de bênçãos espirituais pudesse ser passada claramente aos filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Por fim, as promessas da aliança com Abraão
culminariam no descendente de Abraão, por meio de quem todas as nações da terra seriam abençoadas, a saber, Jesus Cristo. E aqueles que creem em Cristo são os herdeiros das promessas espirituais feitas a Abraão. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e sua descendência. Não diz e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Gálatas 3,16. Próxima aliança, Moisés. Posteriormente, por meio dos descendentes físicos de Abraão, foi criada a nação de Israel. O povo hebreu foi tirado por Deus com mão forte do Egito através da liderança de Moisés, com quem Deus fez aliança no Sinai. Lhes deu leis morais, cerimoniais e civis e todo o sistema levítico foi desenvolvido. A antiga aliança era nacional, com Israel teocrático, abaixo da qual encontravam-se crentes e descrentes, tendo a sua entrada por meio da circuncisão física logo após o nascimento. E era condicional, ou seja, se obedecessem, seriam abençoados, se desobedecessem, seriam amaldiçoados. Jeffrey Johnson explica: o pacto estabelecido no Monte Sinai foi fundado sobre a lei, foi fundado sobre os mandamentos de Deus mediante a frase: portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, observando-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Levítico 18:5. A antiga aliança não era um pacto de graça, porque não estava enraizado na graça, nem prometia ou dispensava graça aos seus participantes. Pelo contrário, era um pacto condicional baseado em obras, que acabou levando à condenação de seus participantes. Para expressá-lo claramente, o pacto mosaico não fazia parte do pacto da graça, mas do pacto de obras. Todo o sistema sacrificial, cerimonial apontava para Cristo, o Cordeiro de Deus, que nasce sobre a lei, a cumpre perfeitamente e entrega-se como um sacrifício para pagar o preço pelos pecados do seu povo, de uma vez por todas e também para ser o seu perfeito sumo sacerdote. A aliança sinaítica serve para preservar a linhagem do Messias. Aponta para ele através de suas sombras, sacrifícios e cerimônias. Mostra a necessidade de obediência perfeita à lei, da expiação de pecados, da necessidade de um mediador e serve de aio para conduzir a Cristo. Iremos trabalhar com maior profundidade essa aliança em aulas posteriores, quando tratarmos especificamente da diferença entre a antiga e a nova aliança. Prosseguindo, Davi. Notamos que Deus também fez uma aliança com Davi e prometeu que um descendente seu herdaria o trono para sempre. Essa promessa também se referia a Jesus Cristo. O apóstolo Pedro afirmou: irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu, foi sepultado e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem seu corpo experimentou corrupção. Charles Spurgeon afirmou que Davi foi o eleito do Senhor, e com ele foi feito um pacto, que correu na linha de sua semente até que recebeu um cumprimento final e sem fim em o Filho de Davi, Jesus Cristo. Por fim, nova aliança. A nova aliança é o cumprimento da promessa, o estabelecimento do pacto da graça que fora prometido desde Gênesis é cumprido em Jesus Cristo. Todas as promessas e profecias messiânicas que se desenvolveram ao longo de todo o Antigo Testamento apontavam para ele. Cristo Jesus é o mediador da nova aliança. A nova aliança para os crentes é incondicional, pois Cristo cumpriu todas as exigências em nosso lugar. Portanto, participamos desse pacto pela graça mediante a fé em Cristo. Na nova aliança, a entrada é pela circuncisão do coração, o novo nascimento. Todos os que fazem parte dessa aliança conhecem o Senhor e têm os seus pecados perdoados. E o Senhor lhes promete vida eterna e um reino celestial. Essa não é uma aliança nacional apenas, mas com todos os verdadeiros crentes de todas as nações.
Podemos notar a superioridade da nova aliança em relação à antiga em diversas partes das Escrituras. O escritor aos Hebreus faz uma diferença substancial entre a antiga e a nova aliança, demonstrando que a nova é superior à antiga, baseada em superiores promessas. O Senhor Jesus, durante a ceia, explica que o cálice representa a nova aliança no seu sangue. Em Gálatas 3, Paulo afirma que a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Paulo, em Gálatas 4, do 24 ao 26, utiliza a relação entre Sara e Agar para explicar a relação entre as duas alianças. Em 2 Coríntios 3,6, Paulo afirma que os cristãos são ministros de uma nova aliança. Paulo demonstra que todo o sistema cerimonial era como sombra das coisas que haveriam de vir, apontavam para Cristo. Portanto, o pacto da graça é estabelecido na história, na nova aliança, em Cristo Jesus. Pascal Denot explica que a distinção entre um pacto revelado e um pacto concluído no modelo batista do pacto da graça demonstra tanto uma continuidade, porque o pacto da graça foi revelado a partir de Gênesis 3,15 até a sua completa revelação no Novo Testamento, mas há também uma descontinuidade, porque o pacto da graça não foi concluído antes da morte e ressurreição de Cristo. As alianças formais que precederam este evento tiveram uma substância diferente e foram, portanto, abolidas e substituídas pela nova aliança. Esse gráfico encontrado no livro do Pascal Denot explica bem o que já vimos até aqui. Deus fez um pacto de obras com Adão, que pecou e trouxe maldição para toda a sua descendência. Em Gênesis 3,15, Deus fez uma promessa e o pacto da graça foi revelado. Ao longo de toda a antiga aliança, essa promessa foi se tornando cada vez mais clara através de alianças que Deus fez, sombras, tipos e sinais que apontavam para Cristo. Entretanto, a antiga aliança em si mesma não era o pacto da graça estabelecido. Era uma aliança condicional, nacional e distinta. Na plenitude dos tempos, Cristo veio em cumprimento da promessa. Em sua obra redentora, estabeleceu o pacto da graça em seu sangue. Portanto, a nova aliança é o pacto da graça concluído. Traz salvação para todo o povo de Deus de todas as épocas. A sua igreja, que ele comprou por seu sangue, em consumação da obra que foi planejada antes da fundação do mundo. Portanto, Cristo é maior do que podemos imaginar. Ele é o verbo que estava no princípio com Deus e era Deus. Por meio dele, o universo foi criado. Ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Ele é o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Todas as escrituras testificam dele. Ele é o segundo Adão que cumpre a missão e justifica o seu povo. Assim como aconteceu nos dias de Noé, será na sua segunda vinda. Ele é o descendente prometido de Abraão. Ele cumpre perfeitamente a lei. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. As cerimônias, sombras e sinais da antiga aliança apontavam para ele. O sinal de Jonas apontava para Cristo. A serpente no deserto apontava para Cristo. O maná apontava para Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o descendente de Davi que assentaria no trono. Ele morreu em lugar de pecadores em cumprimento a profecias específicas. Ele é o enviado de Deus que cumpriu a missão dada pelo Pai antes da fundação do mundo. Morreu na cruz do Calvário, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou para a justificação de todo aquele que nele crê. Ele venceu a morte. Os profetas, apóstolos e inúmeros mártires cristãos ao longo da história da igreja testificam dele. Essas são apenas algumas verdades a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Faltaria tempo, espaço para falar sobre os seus milagres, atributos, caráter e ações. Como disse João, Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Portanto, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Concluímos com o texto da Confissão Londrina. Ademais, tendo o homem trazido a si mesmo a maldição da lei por sua queda, aprove ao Senhor fazer um pacto de graça, no qual ele oferece livremente aos pecadores a vida e a salvação por meio de Jesus Cristo, exigindo deles a fé nele,
para que eles sejam salvos, e prometendo dar a todos os que são ordenados para a vida eterna o seu Espírito Santo, para torná-los dispostos e capazes de crer. Vamos destacar alguns pontos importantes. Primeiro, o pacto da graça surge do pacto da redenção. Segundo, o pacto da graça foi revelado progressivamente na antiga aliança e formalmente estabelecido na nova aliança em Cristo Jesus. Terceiro, os crentes do Antigo Testamento foram salvos pela graça mediante a fé na promessa sobre o Messias que viria. Como vimos, a nova aliança possui um efeito retroativo que alcança até mesmo os crentes do Antigo Testamento. Quarto, os crentes do Novo Testamento são salvos pela graça mediante a fé no Cristo que já veio, estabeleceu a nova aliança e vai voltar. Quinto, para os crentes a nova aliança é incondicional, pois Cristo cumpriu todas as exigências em nosso lugar. Portanto, participamos desse pacto pela graça mediante a fé em Cristo. Concluímos então a aula de hoje, em que tratamos sobre o Pacto da Graça. Eu aguardo você na próxima aula, onde daremos continuidade no assunto tratando sobre o Pacto da Redenção. Deus abençoe você e até lá!